O nome lembra os carros da Hyundai. O preço e o desempenho fazem menção aos modelos da Porsche, mas esse daqui é um BMW. E um daqueles carros que certamente entrarão para a história como um dos mais tecnológicos de seu tempo. É o SUV elétrico iX, aqui na versão topo de linha xDrive 50, ou iX50 se você achar mais fácil, e eu acho. Esse carro aqui, ele atualmente é o dono do título de elétrico com a maior autonomia do Brasil. Com uma carga completa da bateria, ele roda até 630 km. E não é só na hora das emissões que ele é ambientalmente correto. A BMW, nesse carro aqui, quer promover uma verdadeira revolução. E eu estou segurando esse tapete para dar um exemplo. Esses tapetes são feitos com redes de pesca reaproveitadas. O plástico que faz a fibra é reutilizável. Além disso, 95% desse carro é reciclável. E até mesmo a fábrica que produz esse modelo lá na Alemanha utiliza apenas energias renováveis. E antes que eu continue mostrando aqui o visual e todos os outros elementos do iX, eu quero te convidar a se inscrever no canal do Autosport e ativar o ícone das notificações clicando no botão do sininho. Assim, vocês ficam sabendo antes de todo mundo quando tem vídeo novo por aqui. Agora, roda o clipe. Começando pelo começo, destrinchar aqui o visual do BMW iX, a gente tem, antes de tudo, um capô fixo. Eu não consigo abrir esse capô aqui. Caso isso seja necessário, o carro precisa ir até uma concessionária e aí sim a oficina especializada da BMW faz o serviço de abrir o capô. E para isso eles tiveram que pensar numa alternativa para coisas como o reservatório de água dos limpadores de para-brisa. Então, tá aqui. Você pressiona o logo da BMW e a portinhola abre e você abastece por aqui. Agora a gente vai falar da grade. Ela é grande, não muito bonita e nem, na verdade, necessária. Afinal, motores elétricos não precisam de abertura frontal aqui para refrigeração. Mesmo assim, a BMW instalou aqui embaixo do para-choque uma abertura e ela tem aletas que, quando necessário, elas se abrem para refrigerar o conjunto de baterias que também tem radiadores dedicados. Quando isso não é necessário, as aletas se fecham e ajudam a otimizar o fluxo de vento por baixo do iX. Agora sim, voltando a falar da grade, ela tem uma das coisas mais legais desse BMW, que é a possibilidade de autorreparação em casos de pequenos danos. Por exemplo, bateu uma pedrinha, fez um risco pequenininho aqui na grade, ela consegue se autorreparar em até um dia de forma natural, ou então se você tiver aí um secador de cabelo em poucos minutos. Isso porque essa cobertura é feita de poliuretano, que é um material que consegue se autorreparar usando a combinação aí de calor e vento. Para completar a dianteira, a gente tem faróis bem fininhos que usam tecnologia laser. Agora vem comigo para a lateral do BMW iX. A gente tem aqui logo de cara rodas de 22 polegadas bem grandes, com acabamento diamantado e parte da pintura preta. Outra função aerodinâmica, maçanetas embutidas. Aqui elas não estão para fora, para abrir, ó, é só pressionar. Isso daqui ajuda com que o CX do BMW fique em 0,26, um dos melhores do segmento. Andando um pouquinho para trás, eu consigo mostrar melhor para vocês que o iX, apesar de ser um SUV, tem um jeitão de perua. Ele não é tão alto quanto a gente imagina, mas ele tem essas linhas aqui bem musculosas. E para ter uma ideia da dimensão desse carro, aqui são quase 5 metros de comprimento e 3 metros de entre-eixos. Tá aí mais uma boa novidade dos carros elétricos, é o excelente aproveitamento de espaço. Com 5 metros de carroceria você tem 3 de entre-eixos. Chegando aqui na traseira, a gente tem um dos pontos nem tão positivos do BMW iX, que é o compartimento de porta-malas. Ele é um pouco mais estreito, porque sobra um pouco de carroceria por aqui, a gente consegue até ver um pouquinho da estrutura de plástico reforçado com fibra de carbono, mas aqui mesmo na prática são 500 litros menos do que um Fiat Cronos. E ainda tem um problema que o pneu sobressalente de uso temporário fica aqui roubando preciosos litros do compartimento. Fechando a tampa, a gente tem uma ideia melhor do visual do iX. É bem exótico, é pouco convencional, como a BMW tem feito nos seus mais recentes lançamentos, as lanternas super fininhas e praticamente se estendendo quase que até a tampa do porta-malas, mas com o tempo acho que você acaba se acostumando. Mas eu tenho certeza que a parte mais legal do iX está lá dentro. Bora lá?
Bom, antes de ir lá para o banco do motorista, eu vim aqui para o assento traseiro para mostrar para vocês o espaço e o conforto que o viajante encontra por aqui. Como eu já falei umas 2 vezes nesse vídeo, o entre-eixos é de 3 metros cravados e com isso uma pessoa de 1,75 m, que é a minha altura, consegue dobrar bem as pernas quando o banco da frente está ajustado para alguém dessa mesma altura. Fora isso, a lista de comodidades aqui inclui um apoio de braço com porta-copos. O assoalho é praticamente plano, ou seja, o quinto passageiro também tem bastante espaço. Para a cabeça também, olha só, muito conforto. Ao todo, esse carro tem 4 zonas de temperatura do ar-condicionado. 2 para quem está aqui atrás e 2 lá na frente. Além da saída central, existe uma saída também na coluna B. Já que eu estou por aqui, a gente ainda encontra saídas de som nas laterais e também no próprio encosto do banco. O som desse carro é de altíssima qualidade da marca Bowers & Wilkins. E se você precisar carregar o seu dispositivo móvel, 2 saídas USB do tipo C nesse banco e mais 2 no banco do passageiro. Agora chega de ficar aqui no banco de trás, vamos lá para o assento do motorista mostrar toda a tecnologia e o quão disruptivo é o BMW X. Bora lá? Se você estava achando que eu estava exagerando quando eu falei que esse carro é o mais tecnológico do Brasil, agora você vai entender por quê. Eu tinha preparado no roteiro uma série de coisas legais para falar desse carro, mas quando eu conheci o iX pessoalmente, eu vi que tinha bem mais coisa, então eu vou no estilo livre. Começando pelo fato de que a BMW praticamente eliminou todos os botões aqui da cabine. Na parte central são apenas 3, o pisca-alerta e também o desembaçador dianteiro e traseiro. Já nesse outro console, que fica bem entre o motorista e o passageiro, sobraram alguns. A gente tem aqui uma parte de plástico em preto brilhante, a gente tem o botão de partida, não dá para chamar isso daqui de alavanca de câmbio, é um pequeno seletor com uma peça que parece bastante cristal, lembra dos modelos da Volvo. Aqui a gente tem o botão do freio de estacionamento e o auto hold. Do lado a gente tem um pequeno painel de madeira também reaproveitada, com volume da central multimídia e várias outras teclas relacionadas à central multimídia. Falando nela, essa parte do carro é um show à parte. A gente tem aqui uma grande prancha, deve ter quase 1 metro de prancha por aqui, e ela tem 2 telas. A primeira serve como quadro de instrumentos digital, tem pouco mais de 12 polegadas, e a parte da direita fica a central multimídia com uma tela de 14,9 polegadas. Ela é bem grande, ela é super intuitiva, muito bonita, um layout super elegante, e aqui a gente tem todas as funções do carro. Por exemplo, o ar-condicionado, eu tenho sempre à vista aqui a temperatura do lado do passageiro e do lado do motorista, mas se eu aperto um botão, ele abre o menu com todas as outras funções disponíveis desse carro. Esse carro também tem um recurso muito interessante chamado Digital Key, mas ele é restrito aos usuários da Apple com seus aparelhos iPhone, que não é meu caso. Com essa função você consegue travar ou destravar o carro sem a necessidade da chave, usando apenas o seu smartphone. Isso fica para outro dia, né? Quem sabe se vier um iPhone junto com o carro a gente testa e mostra para você. O BMW X também estreia o volante hexagonal na linha da marca alemã. E a parte superior é mais vazada, exatamente para permitir que o motorista enxergue melhor as informações exibidas na central multimídia. O X tem um generosíssimo teto solar panorâmico que vai desde aqui da frente até a cabeça dos ocupantes da segunda fileira, e ele não tem aquelas persianas que demoram uma eternidade para abrir ou para fechar. Ele usa um sistema que, por meio desse botãozinho aqui, deixam o vidro mais opaco ou mais translúcido. É um sistema semelhante ao que a Boeing usa no seu avião, o 787. Esse carro tem acabamento de couro, é uma belíssima tonalidade goiaba, e esse couro, ao contrário dos outros modelos da marca e do que a indústria praticamente usa em todos os modelos, recebe um tratamento natural, livre de química e que não agride o meio ambiente. O tratamento do couro do BMW X é feito com folhas de oliveira. Até por isso tem aqui no painel algumas folhinhas de oliveira, um charme a mais no interior desse modelo. Continuando nosso tour, a gente chega às portas e a gente encontra os ajustes dos bancos aqui na lateral, bem ao estilo Mercedes-Benz, em vez de ficar na base do assento. Aqui a gente tem várias vias, né, de ajuste, várias possibilidades, e também essas peças que parecem cristais. É bem charmoso. A abertura das portas é feita com um botão de forma elétrica, mas claro, se o carro fica sem bateria ou tem algum problema, logo abaixo, aqui na parte próxima ao porta-copos, a gente tem uma maçaneta do tipo convencional.
E agora eu quero te pedir desculpas porque já passaram vários minutos e eu não falei uma palavra sobre o conjunto mecânico. Mas é porque, né, vocês me entendem, tem muita coisa para falar, mas agora eu vou sair com o BMW X, dar uma voltinha com esse carro e no caminho eu conto tudo para vocês, beleza? Se eu não tinha falado de como anda o iX, essa é a hora. Essa versão aqui, a iX50, atualmente é o carro com maior autonomia entre os elétricos à venda aqui no Brasil. Segundo o padrão WLTP, são 630 km de autonomia. Aqui, nesse exato momento, eu estou com 90% de autonomia restante e 457 de autonomia. Ou seja, na vida real, os 630 devem se transformar aí em algo perto de 500, até um pouco mais, que já é uma senhora autonomia. Dá para ir de São Paulo ao Rio de Janeiro sem precisar parar para carregar. E o iX50 consegue esse feito de ser o elétrico com maior autonomia do Brasil, porque ele tem uma bateria gigantesca de 111,5 kWh. E essa bateria é fornecida pela Samsung. A BMW tem dois fornecedores de bateria para o iX. A versão mais mansa, a 40, usa baterias da CATL, que é a maior fabricante de baterias do mundo, e o iX50 usa as baterias da Samsung. Aqui são dois motores elétricos, um em cada eixo, ou seja, a tração é integral, e eles entregam 523 cavalos e 78 kgfm de torque instantâneo. A versão mais mansa, a iX40, tem aí cerca de 200 cavalos a menos, entrega 326 cavalos e a autonomia também é um pouquinho menor. Falando nos números de desempenho desse carro aqui, o iX50 acelera de 0 a 100 km por hora em 4,6 segundos. Isso é cerca de meio segundo mais lento do que o Porsche Taycan 4S, que é um dos concorrentes desse carro. Apesar de ser um sedã coupé de 4 portas, eles têm potência semelhante, desempenho semelhante e também preço semelhante. Como em todo carro elétrico, a velocidade máxima é um pouco limitada por conta do gerenciamento das baterias, de temperatura e também do consumo. Então aqui, esse carro chega aos 200 km por hora. O iX ainda tem um som especialmente criado para esse carro pelo Hans Zimmer, olha só. E aí eu quero pedir a colaboração de vocês. Me digam nos comentários o que esse som lembra. Uma nave espacial, um secador de cabelo, um liquidificador. Conta aí pra gente. Tem uma coisa que é muito legal no iX, é que quando você usa a navegação nativa do carro e você se aproxima de uma coordenada, então por exemplo, aqui a minha orientação é seguir direto. A central multimídia exibe as imagens da câmera frontal desse carro, mostrando aí qual é a coordenada seguinte. Então você tem uma realidade aumentada com a imagem real da via e a sinalização por setas, mostrando por onde você deve seguir no seu caminho. Falando em tecnologia, esse BMW tem tudo o que há de mais moderno na marca alemã. Isso inclui várias assistências de condução, modo semi-autônomo, com controlador de velocidade adaptativo, alerta de saída de faixa com correção do volante, frenagem automática, diversos sensores, diversas câmeras. Então a vida do motorista aqui é muito tranquila. Nesses primeiros quilômetros que a gente está andando com o iX, dá para perceber que ele tem, claro, né, aquela patada do torque instantâneo, afinal são quase 80 quilos, mas por ser grandão, 5 metros de comprimento, pesar mais de 2,5 toneladas, ele não dá aquele pulo, por exemplo, como o XC40 da Volvo, que é um pouquinho menor, tem um pouquinho menos potência, mas também é um pouco mais leve. Aqui a gente sente que ele tem aquela puxada mais forte, mas parece um enorme bloco de 2,5 toneladas se movendo tudo de uma vez, olha só. Dá para ter uma ideia. A gente está aqui no modo Comfort, que é o modo standard desse carro. Daqui a pouco a gente coloca no modo Sport e mostra a diferença de um para o outro. Estou chegando numa praça de pedágio, então agora eu estou a 30 por hora mais ou menos, passando pelo pedágio. Eu vou fazer uma retomada no modo Sport até o limite de velocidade da via, que é 110. Muito rápido. No modo Sport a gente consegue sentir que o carro tem a resposta aí mais imediata.
Tanto que o Dema, que está lá atrás, segurando o celular e vendo o áudio, já deu aquela respiradinha assim. O desempenho é bem legal. Eu imagino esse carro nas Autobahn da Alemanha, chegando aí aos 200. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem as condições por conta das rodovias, dos veículos, enfim. Esse é assunto para outro dia. Mas eu imagino quão prazeroso deve ser conduzir esse carro numa Autobahn, numa rodovia sem limite de velocidade, porque aqui qualquer descuido a gente já está acima do limite. O isolamento acústico e a suspensão do X são tão bem ajustados que a gente está numa via de pedras hexagonais e a gente não consegue ouvir o barulho dos pneus nessa superfície. Fora isso, esse carro é bem inteligente e ele tem uma espécie de controle de velocidade de cruzeiro adaptativo informal, porque quando ele detecta que tem um carro na frente e você se aproxima desse veículo, ele automaticamente programa a regeneração da frenagem para segurar o carro e você não se aproximar e não colidir com o veículo que está na frente. Isso é muito legal. Outro ponto positivo do X é que ele tem sim aquela entrega instantânea de torque, mas aqui ele faz de forma linear. É menos bruto, por exemplo, do que o Porsche Taycan e do que o Volvo XC40 e também no C40. Esse carro é mais potente do que os Volvo, só que ele entrega isso de forma progressiva e a minha sensação é de que ele vai até mais longe, com uma entrega forte por mais tempo. O Volvo, quando você chega ali a uma certa velocidade, o carro dá uma segurada, ele demora mais para ganhar velocidade. Aqui não, aqui ele parece que está sempre ganhando velocidade. Outra coisa curiosa é que os mostradores, né, o que calcula a autonomia desse carro, eles se adaptam ao modo de conduzir e à superfície que o motorista está enfrentando. Nesse nosso trajeto, um trecho de descida de serra de São Paulo até a Baixada Santista, a gente veio numa estrada com muitos caminhões, a Via Anchieta, e então os mostradores, conforme a gente ia recuperando energia, ele ia aumentando a estimativa de autonomia. Então a gente saiu de São Paulo com cerca de 450 km de autonomia estimada, e quando a gente terminou de descer a serra, a gente chegou com quase 600 km de autonomia estimada. Então, de acordo com o seu trajeto, a forma como você conduz e o modo de condução, o carro calcula e mostra, de acordo com esse cálculo, a autonomia estimada. O X50 já está à venda no Brasil, a pré-venda teve 30 unidades das duas versões e elas se esgotaram em mais ou menos 12 horas, com os clientes comprando sem dirigir o carro, meio que no escuro. E agora as entregas estão começando a acontecer de forma regular e R$800 mil nesse carro, ele acaba concorrendo com o Porsche Taycan 4S, que custa pouco mais de 700 mil, mas sem os opcionais, e a Porsche aí capricha no pacote de opcionais, então eles acabam concorrendo sim em faixa de preço. Falando dos SUVs médios, os modelos dessa categoria, a concorrência fica abaixo em preço e também em potência. Jaguar I-Pace, Mercedes EQC e Audi e-tron, os três ficam na casa dos 400 e poucos cavalos e também 400 e poucos quilômetros de autonomia. E esse daqui já passa de 500 cavalos e também chega aí aos 630 quilômetros de autonomia. Nos próximos anos a gente deve ver uma movimentação aí das marcas com baterias mais modernas, de maior densidade, e aí esse número mágico dos 500 km de autonomia deve ser superado pelos novos SUVs elétricos. A gente chegou num ponto em que a avaliação de um carro está muito mais focada nas tecnologias e nos recursos voltados ao meio ambiente do que na condução em si. Olha que esse daqui é um BMW, e a BMW é conhecida exatamente por fazer carros que agradam aos que gostam de dirigir. Talvez isso seja um sinal de que os tempos estão mudando e que outras coisas, como preservar o meio ambiente e construir carros de forma mais ecológica, também sejam muito importantes. Isso não é papo de ecochato não, viu? Porque a Terra vai continuar existindo e a gente quer um planeta melhor para os nossos filhos e netos. Fato é que o BMW X arranca sim o sorriso do motorista, mas por outras razões. E uma grande pena que tudo isso daqui ainda esteja ao alcance de pouquíssimas pessoas. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau!